Olá, boa tarde. Meu nome é Isla, essa é Yasmin. Nós somos estagiárias do Bebê Prime e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre mitos e verdades na introdução alimentar, sobre a supervisão da Mariana Alves, que é a nutricionista. Então vamos lá. Bom, para a gente iniciar, como que é a introdução, o que é a introdução alimentar de uma criança? A criança, para ela crescer e se desenvolver, ela precisa de uma alimentação adequada e saudável. Até os 6 meses, ela se alimenta exclusivamente do leite materno, que tem todos os nutrientes necessários, é estritamente completo, né, totalmente completo. A criança não precisa receber nem água quando ela está se alimentando do leite materno. E a partir, então, dos 6 meses que a gente começa a introdução dos alimentos. Porque é nessa idade que eles já são capazes até de mastigar. Apesar de eles não terem dentes ainda, eles conseguem mastigar os alimentos mais amassadinhos através da gengiva, que eles já vão exercitando a mastigação. Eles começam a se interessar melhor pelos alimentos e eles começam a participar mais das refeições da família, dos amigos. E é nesse momento que eles precisam que sejam ofertados mais nutrientes que vão ser oferecidos a partir de outros alimentos. Então é nessa faixa etária que a gente começa a oferecer mais alimentos variados. Bom, aqui a gente tem uma pequena tabela da Sociedade de Pediatria que fala sobre o desenvolvimento, então, da criança, né, a partir dessa idade e a alimentação dela. Então, quando ela nasce, ela recebe estritamente, exclusivamente o leite materno, né? A velocidade e o ritmo de mamada depende de cada criança, mas ela é autorregulação, ela tem uma autorregulação da fome e da saciedade. Então, ela começa, né, a demonstrar que está com fome e na hora que ela está saciada, ela também demonstra que ela já vai parar, entendeu? E aí, a partir dos 6 meses, começa então o aleitamento materno e a gente começa o início da alimentação complementar. É nesse momento que ela começa a observar mais, então ela está mais atenta ao ambiente, ela consegue ter um controle maior da cabeça, ela começa a conseguir se sentar, ela começa a explorar melhor o ambiente, ela começa a treinar mais a questão da pinça, né? Ela consegue pegar pequenos objetos, pequenos alimentos, e ela começa a aprender imitando, então é aquela questão da gente ser o exemplo, né? Porque ela vai começar a observar o que está ao redor dela e aprender a partir disso. A partir de 1 ano, ela começa a receber então a alimentação da família e em complemento ao leite materno. Ela começa a aquisição de marcha, então ela começa já a querer andar, ela começa a ficar mais ativa, ela começa a ter maior habilidade motora, né? Então, para começar a se autoalimentar, ela começa a querer pegar o prato, a conseguir pegar os talheres e levar até a boca, ela começa a ter mais autonomia. E acima dos 2 anos, ela começa então a se alimentar principalmente da alimentação da família. E o aleitamento, ele se torna um aleitamento que a gente chama de nutritivo, que ele começa a ser complementar, né? Então, ela precisa que tenha mais ofertas de alimentos nessa idade, principalmente. Ela começa a esboçar, então, mais escolhas, ela começa a usar o não quero, ou quero isso, né? A dentição dela já está mais completa, ela começa a ter uma interação maior com a mesa, com os amigos e a família. E é nessa fase que começa, então, a diminuir o aceleramento do crescimento. E é nessa fase que a gente começa a ter uma seletividade maior. Bom, e como deve ser a consistência dos alimentos que devem ser oferecidos para essas crianças na introdução alimentar? Nessa imagem, nós temos exemplos de refeições, né, de almoço e jantar, ou jantar, né, com consistências diferentes para cada idade. Sendo que aqui, para as crianças de 6, 8 e 12 meses, o prato é menor. No caso, aqui são exemplos de pratos de sobremesa, né? Mas é só para exemplificar que são pratos bem menores mesmo. E aqui, né, o último prato é um prato do adulto que está sendo exemplificado como um prato grande e raso. Então, aqui é possível observar bem, né, essa diferença de tamanhos de pratos. E o que consumir em cada estágio, né, em cada idade? No início, com 6 e 7 meses, a criança deve consumir os alimentos amassados, com garfo, como mostra a foto. São os mesmos alimentos: arroz, feijão, cenoura, couve e a carne, que aqui no caso é um frango.
só que estão bem amassados, diferentes das outras imagens. Já com 8, 9 e 10 meses, né? 8, 9, 10 e 11 meses, a criança já pode receber alimento picado em pedaços pequenos, raspados ou desfiados, para que essa criança possa, então, mastigar os alimentos. Também pode ser oferecidos alimentos macios em pedaços maiores, para que ela pegue com as mãos e leve à boca. E a partir de 12 meses, a criança já pode comer a comida da família, apenas cortando em pedaços menores os alimentos que forem muito grandes, mas só quando necessários. Aqui a gente consegue ver alguns exemplos de consistências de preparações que podem ser servidas no lanche. Aqui nessa primeira imagem, é uma criança de 6 meses que está recebendo uma papa de fruta, né, que é a fruta amassada com garfo. Então, assim como acontece no almoço e no jantar, acontece também nos lanches. Aqui na segunda imagem, temos uma criança de 8 meses recebendo na mão um pedaço grande de uma fruta macia, que nesse caso é a melancia, né? E aqui, por último, a criança de 12 meses, que já consegue receber a comida da família, né, como foi dito. Então, aqui temos um exemplo da banana, né, a banana picada. Bom, e agora que a gente já sabe como deve ser a consistência das refeições, é legal também saber o que evitar. O que evitar para que essa criança tenha uma boa e adequada introdução alimentar, né? Deve-se evitar refeições líquidas, como sopas, sucos e caldos, ou até mesmo utilizar o liquidificador, o mixer ou a peneira para não deixar essa refeição ficar mais líquida ainda. Mas por que isso? Porque se essa criança continuar recebendo refeições com a consistência líquida, ela vai ter dificuldade em aceitar alimentos mais sólidos futuramente, podendo então apresentar engasgos e até mesmo ânsia de vômito. Então, a consistência adequada é aquela que não escorre da colher, que é firme e dá trabalho para a criança mastigar. Ajudando também no desenvolvimento da face e dos ossos da criança, que colabora para uma respiração adequada e também para um aprendizado da mastigação. Então, a partir de tudo isso sobre a introdução alimentar, começa também uma coisa que a gente chama de reflexo de Gag. Então, o que seria isso, né? O reflexo de Gag ele leva à preocupação de muitas pessoas, porque elas confundem o reflexo com o engasgo, que vem de ver os bebês tendo essa ânsia com a comida na boca e confundir isso com asfixia ou engasgar mesmo. Esses dois mecanismos, eles estão relacionados, mas eles não são a mesma coisa. Por exemplo, quando a criança ela está realmente ela está engasgada, isso leva a um bloqueio completo das vias aéreas, então não há passagem de ar. Então ela faz pouco barulho, ela fica angustiada, ela começa a agarrar a garganta e ela pode ficar até azulada. Isso leva então ao que a gente chama de asfixia, que exige aí, nesse caso, um cuidador, né, que ele intervém com as manobras de primeiros socorros, que são as manobras de Helmlich, eu acho que é assim que pronuncia, mas nesse caso, se a pessoa não for treinada com isso, a primeira coisa que deve fazer é ligar para os bombeiros para que a gente possa intervir da melhor maneira. Mas é muito diferente, por exemplo, do reflexo de Gag. Que o reflexo de Gag, pode passar, ele é um reflexo normal de ânsia que a criança tem quando ela está aprendendo a comer. Então, geralmente, ela faz barulho. Após o episódio, ela continua, né, a comer normalmente. Porque o que ela vai fazer? Ela vai pegar a comida, vai mover para trás da boca, ela vai tossir, vai balbuciar, vai abrir a boquinha, a linguinha vai para fora, né? E ela traz de novo essa comida para frente. Então, esse reflexo é realmente para evitar, ela está aprendendo, né, a comer, então ela está aprendendo a evitar que isso acabe levando a um sufocamento, a um engasgo. Então, esse reflexo é normal, não precisam ficar preocupados, principalmente com os bebês mais novinhos, de 6, 8 meses, que estão nessa consistência mais de alimentos mais amassadinhos, que é normal. Bom,
Agora vamos falar um pouco da rotina do berçário, né? Como que é o início da refeição, né? Das refeições. Ou seja, desde o primeiro momento em que vocês saem das salas e vão para o refeitório com as crianças. É importante a gente lembrar que as crianças, quando estão no berçário ou na escola, né, estão em um ambiente diferente, com uma rotina diferente da casa delas, e às vezes elas não entendem o que de fato está acontecendo, né? Sai da salinha, vai para o refeitório e vai para o banheiro, de repente é levada para outro local dentro do berçário, e isso acaba interferindo no momento da alimentação, pois por não entender que é a hora de se alimentar, né, não haver um preparo, a chance de ter uma recusa alimentar é maior. Então, o que é interessante fazer para acolher essas crianças? É interessante realizar, por exemplo, atividades mais lúdicas com elas, como brincar, desenhar, cantar e etc., né? Antes, durante e até mesmo depois de ir ao refeitório. Então, cantar, por exemplo, seria feito antes e até pouco antes do momento da refeição. Então, nós trouxemos aqui para vocês algumas sugestões, né? Como, por exemplo, na hora de levar as crianças para o refeitório, ou até mesmo na hora da refeição, cantar cantigas sobre alimentação, como essa daqui, que é uma música que vocês acham facilmente na internet. Mas esse exemplo da música, né, educativa, esse vídeo em específico, nós vamos deixar disponível para vocês assistirem logo após acabarem esse vídeo. Outra opção é, depois do lanche, né, pedir para as crianças desenharem ou circularem alimentos, como, por exemplo, nessas duas atividades. A primeira fala: desenhe as frutas que você mais gosta. Ou pode ser adaptado, né? Pode pedir para essa criança desenhar o alimento que ela mais gostou da refeição que ela acabou de fazer. E tem essa outra opção, que é a criança vai precisar identificar as frutas. Daí é legal que naquele dia a criança tenha comido uma dessas frutas, para ela identificar e poder pintar, né? Então, assim, vocês podem soltar a criatividade de vocês, utilizando sempre das formas lúdicas para inserir a criança nesse momento da alimentação, para ela entender, de fato, que esse momento é um momento muito importante. Então, a gente vem então com outro caso, que é como introduzir esses novos alimentos e intervir na recusa alimentar das crianças. Bom, quando a gente fala de introduzir novos alimentos, a relação que a criança tem com o alimento, com as refeições, ela leva um tempo, requer uma paciência do cuidador, porque é normal ela recusar, é normal ela estar conhecendo aqueles alimentos. Então, uma forma de cuidar e de oferecer essa refeição, tudo isso pode ajudar ou dificultar a aprendizagem dela, porque ela está aprendendo a se alimentar. Então, conversar durante a refeição, falar sobre o alimento que está no prato, olhar e sorrir geralmente dão bons resultados. Então, olhar, essa frutinha, qual que é a cor dessa fruta? O que você está comendo? Por que você está comendo? Você gosta, não gosta? Por que não, né? Então, tudo isso de uma maneira calma, paciente. É claro que a gente está falando de crianças, a gente já viu, né, como elas se comportam às vezes na sala. Mas é sempre isso, é respirar fundo e tentar fazer com que esse momento seja um momento prazeroso realmente para essas crianças. Então, por outro lado, toda vez que a gente dá um alimento, quando a criança chora, porque ela está chorando, toma aqui então qualquer alimento que ela queira. Ou apressar ela, vamos comer logo, que você tem que terminar logo. Ou pressionar ela, falar, você tem que comer, né? Se você não comer, você não vai ganhar sobremesa. Então, essas ameaças, essas chantagens, elas podem gerar um sentimento ruim em relação à hora da refeição. Então, o que pode acontecer? Oferecer quantidades excessivas desses alimentos ou forçar essa criança a comer toda a comida do prato, que não é isso que a gente quer, ela quer que ela coma, mas não necessariamente tudo, né? Então, ela vai comer mais do que precisa se você ficar pressionando com ameaças e chantagens, ou menos do que ela deveria.
Então, ela vai ter uma relação negativa com a comida e isso vai levar ao estresse e frustração, tanto da criança quanto do cuidador que quer que ela se alimente. Então, é utilizar de outras fórmulas para estimular essa criança que a gente vai trazer aqui para vocês. Então, como que a gente faz? Deixa ela livre para segurar os alimentos e utensílios. Então, estimule ela a pegar, a tentar se alimentar sozinha. Se ocorrer dela recusar algum tipo de alimento, que geralmente as crianças recusam bastante, os vegetais, as saladas, tem que variar, então, a forma de apresentação dos alimentos. Um prato bonito, um prato colorido, sem fazer aquelas misturas, né, para a criança saber identificar que alimento que ela está comendo. Isso motiva e fica muito mais saboroso para a criança comer. Então, interagir com ela, dizendo sempre o nome. Então, isso aqui é uma laranja, isso aqui é um alface, que ela está comendo, e perguntando para ela que você sabe o que você está comendo, qual que é o nome. E dedicando sempre o tempo, a paciência, a gente sabe que é difícil, nesses momentos da refeição, porque isso é uma relação que está sendo criada agora, mas que vai levar para toda a vida, né? A gente sabe que quando a gente cresce, depois a gente tem uma dificuldade se a gente não teve esse background, né? Essa educação realmente alimentar quando a gente é pequeno. Então, sempre parabenizar e elogiar o consumo das refeições e alimentos. Então, ali a gente só trouxe um exemplo, né, de prato divertido. É claro que não dá sempre para fazer isso, mas vocês podem estimular elas a fazerem, a brincarem um pouquinho. Não que a comida seja forma de brincadeira, tem que ficar muito claro, mas que ele pode ser um momento prazeroso para ela. E o que a gente deve evitar, então, é forçar essa criança a comer, porque às vezes ela vai comer mais do que precisa ou menos. Ela se alimentar enquanto ela está andando, enquanto ela está brincando, enquanto ela não está centrada no momento da refeição. Esconder alimentos também que a criança não gosta na preparação, isso vai criar com que ela realmente não tenha uma afinidade com aquele alimento, então ela vai recusar ele. E evitar principalmente as frases que você tem que raspar o prato, porque daí você vai ganhar uma sobremesa. Eu vou ficar triste se você não comer. Se você não comer, você não vai brincar. Por favor, vai, só mais uma colherzinha. Porque isso vai interferir na questão dela de sinal de fome e saciedade. Então, a gente tem que deixar a criança ter esse sinal. Ela tem que entender quando ela está com fome e quando ela está saciada. A gente não quer que a criança coma tudo, aquele prato gigante. A gente quer que ela coma o quanto ela se sente bem, mas a gente quer que ela coma a maior variedade também possível de alimentos. Não é porque ela recusou uma vez que a gente não vai voltar a oferecer esse alimento no prato dela, ok? Porque a gente não pode oferecer sempre a mesma coisa esperando que mude, né? Então, é isso, ficar sempre atento ao sinal de fome e saciedade. Geralmente a criança começa, como ali nas fotos, ela vira a cara, ela fecha a boca de um jeito que ela não vai abrir, ou seja, ela não quer, acabou, não tô mais afim. Então, ficar atento a esses sinais. E em caso de recusa alimentar, eles são principalmente vistos a partir dos 2 anos de idade. Que começa a diminuir um pouco o apetite da criança por causa do ritmo de crescimento dela, porque esse ritmo ele começa a diminuir. E ela começa a prestar mais atenção nos detalhes do alimento, ela começa a comer menos ou recusar alimentos que antes eram bem aceitos, né? Porque essa criança, ela começa a ter um ritmo de crescimento que antes estava muito acelerado e agora está diminuindo. E ela começa a querer conhecer, a testar realmente o que ela gosta e não gosta. Mas não se preocupe, isso não é permanente. A aceitação ela pode melhorar a partir do que a gente faça uma oferta repetida. Eu não gosto de brócolis. Ok, vamos fazer o brócolis de outra forma, mas vamos deixar aquele brócolis todas as vezes na refeição dela, para que ela reconheça aquilo e até o momento que ela coma, sem que ela tenha sido forçada a isso. Então, os legumes e as frutas, que são principalmente o que as pessoas têm muita dificuldade, eles devem ser colocados no prato da criança, mesmo que ela rejeite e diga que não vai comer. Bom, agora, para finalizar, vamos fazer uma brincadeira de mitos e verdades com vocês.
Lembrando que essas perguntas não são avaliativas e que é apenas uma brincadeira, uma forma mais divertida de vocês fixarem o que vocês aprenderam. Então, para quem não sabe, o Kahoot, né, que vai ser o modo como vamos levar essa atividade, né, é um site onde vocês respondem perguntas, né? Como que funciona? Primeiro, vocês vão pegar o celular de vocês e acessar o site kahoot.it. Aí lá, então, eles vão pedir para vocês colocarem um número, que é um número do jogo sobre introdução alimentar que nós criamos para vocês. Quando o jogo começar, vocês vão ter um tempinho de 1 minuto e meio para ler a frase e dizer se é verdadeiro ou se é falso. Então, é bastante tempo, porque as perguntas são bem simples. Serão apenas 6 perguntas que vocês irão responder nessa brincadeira. E no final de cada pergunta tem um ranking mostrando quem acertou mais respostas. Lembrando que quem acertar mais respostas vai ganhar uma caixa de bombom, que vai ser disponibilizado na semana que vem para vocês. Então, beleza. Depois de colocar o PIN, que é esse número 0413 3082, vocês colocam o nome de vocês, aqui, ó. Vocês colocam o nome, se vocês quiserem ser identificadas, né? Se ficarem com vergonha, pode colocar qualquer outro nome. Então, pode colocar um nome, o sobrenome, ou um nome inventado. O importante é participar. Mas o ideal é que você coloque seu nome, para a gente te identificar e semana que vem entregar o seu prêmio. Bom, então agora chegamos ao final da capacitação sobre introdução alimentar. E vocês agora têm 2 tarefas. A primeira é ver o vídeo da música para a hora do lanche. E a segunda é responder as perguntinhas do Kahoot. Os 2 nós vamos deixar disponível logo após esse vídeo, tanto o vídeo da musiquinha, né, quanto um link para o Kahoot, caso vocês tenham dificuldade de acessar o jogo pelo PIN, que é esse número que eu falei para vocês. E é isso, então, a gente agradece pelo tempo de vocês, pela dedicação com as crianças. E aqui a gente deixa, então, disponibilizado para vocês o Guia Alimentar para a População Brasileira ou o Guia Alimentar para Crianças Brasileiras Menores de 2 anos, que são questões educativas do Ministério da Saúde sobre alimentação, que é de uma forma lúdica, de uma forma simplificada e que todo mundo tem acesso, é só você colocar no Google por esses nomes e vocês já acham. Que é uma maneira de vocês levarem isso para a vida de vocês e terem isso mais próximo. Porque, é claro, a gente tem um tempo curto, né, para falar tudo que a gente precisa. Então, sempre que vocês tiverem dúvidas sobre alimentação, vocês podem estar consultando esses 2 materiais. É isso, muito obrigada. Lembrando do prêmio, vamos participar do Kahoot. Sim. E para maiores informações a gente fica disponível. Qualquer coisa a Mariana fala com a gente também. E é isso, gente. Muito obrigada, viu? Até a próxima. E boa sorte. Tchau. Tchau, tchau.